Mais uma vez, boa noite, né? Boa noite agora aos irmãos. É um prazer, novamente, reforço, imenso estar reunido com os irmãos. Por mais que muitos ainda não conhecendo hoje, mas é sempre um prazer imenso estar reunido junto com o povo de Deus, aonde ele esteja. E nós observamos que o povo de Deus, ele se encontra em vários lugares do mundo. E a palavra tem se cumprido quando o Senhor Jesus Cristo falou lá atrás com seus apóstolos, falando, né? E pregai, né, por toda a Judeia, Samaria, até os confins, chegar até nós, né? E nós aqui nos confins da terra, aqui no nosso país, no Brasil, lá em Aracruz, no Espírito Santo, aonde nós estamos, né? A palavra chegou até nós, até os confins da terra. E é maravilhoso podermos presenciar isso, podermos vivenciarmos isso, que nós encontramos o povo de Deus, aonde estivermos, pronto para reunir e nos ajuntarmos. Isso é um prazer imenso, irmãos, poder estar aqui. Irmão anunciou, meu nome é Rodrigo Falquete. Nós nos reunimos ali em Aracruz, veio junto comigo também minha esposa, Daiane, estamos vamos para 4 anos já casados. Sou membro, dali da igreja em Aracruz, já tem muitos anos, nasci ali, fui criado ali, mas a minha família, meus pais vieram lá da região ali de Acoporanga, não sei se alguns irmãos devem conhecer, meu pai Josué Falquete, meu avô também José Falquete, tanto meu avô também, Oscar Batista, ele fez bastante no ministério do Senhor, naquela região, também passando por aqui também na região ali de Minas também. Então, minha família veio toda de lá, mas eu já sou nascido, e criado ali em Aracruz, desde que eu nasci ali mesmo, Quando minha mãe se mudou para Aracruz, ela estava grávida de mim, então fui cria ali da igreja em Aracruz. E é um prazer podermos estarmos aqui, irmãos, para compartilharmos um pouco da palavra de Deus, porque ela já foi compartilhada até aqui. Os hinos cantados é a palavra de Deus sendo anunciada. Os hinos citados é a palavra de Deus falando com cada um de nós. E exatamente o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o texto de Hebreus, capítulo 1, e os 4 primeiros versículos. E nós iremos falar exatamente um pouco sobre isso. Deus fala. Deus, ele se comunica conosco. Deus, ele tem algo a compartilhar conosco. O nosso Deus não é um Deus calado. O nosso Deus não é um Deus que fica quieto. O nosso Deus é um Deus que fala. E o texto ali em Hebreus, capítulo 1, os 4 primeiros versículos, diz o seguinte, o primeiro versículo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Obrigado. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus queridos, a comunicação, ela é fundamental nas relações humanas. Nós, onde nós estamos, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, nós precisamos comunicar uns com os outros, nós precisamos conversar uns com os outros. Às vezes é tão difícil quando nós temos algum problema, alguma falha na comunicação,
Ou quando às vezes, né, que já não pegou, está tentando falar no telefone e o sinal fica caindo, é tão difícil você conseguir concluir uma conversa, concluir um assunto ali quando o sinal do telefone está ruim, porque a comunicação ela está falha, a comunicação ela está prejudicada. Então o fato de podermos conversarmos uns com os outros, isso é essencial para estabelecermos as nossas relações, para afirmarmos melhor as nossas relações. Assim nós precisamos nos comunicar para manter relacionamentos saudáveis. Deus também quer falar e se comunicar conosco. Quando nós olhamos, vemos exemplos, aqueles que trabalham em aconselhamentos em famílias, eu creio que na maioria, se não for de 100% dos problemas gerados dentro de casa, muitas das vezes o pessoal fala que tem uma falha na comunicação. A gente não consegue se conversar, a gente não consegue se falar. Quando vai ver, falha de comunicação. Deus, Ele quer se comunicar conosco. O nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus, nós adoramos a um Deus que fala, a um Deus que comunica. Tanto que Ele fez questão de deixar isso muito claro, até mesmo lá na criação do mundo. O poder do nosso Deus, Ele poderia criar um mundo somente com o poder do pensamento, né? Eu creio nisso. Nosso Deus é um Deus muito poderoso. Se Ele quisesse, era só Ele pensar que a terra se formava. Era só Ele pensar que o sol estabelecia. Era só Ele pensar que a divisão das águas iria acontecer. Mas o que o nosso Deus fez? Ele falou. Ele quis se comunicar com a sua criação. Deus falou a sua criação. Haja luz e houve luz. E aí quando nós observamos como que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, um Deus real. O próprio salmista, lá no Salmo 115, ele começa a falar sobre os outros deuses. Eles adoram o ouro e a prata, eles formam ídolos que têm boca para falar, mas não falam. Não emitem um som pela sua garganta. Mas o nosso Deus fala. Mas o nosso Deus se comunica conosco. E quando falamos que o fato de adorarmos a um Deus que fala e quer falar conosco, mostra que Ele é um Deus que quer se relacionar conosco, que quer estar perto de nós e dizer algo para nós. Como é maravilhoso quando lemos lá em Gênesis, que todo no finalzinho da tarde vinha Deus para conversar com Adão e Eva, se relacionar com eles. O nosso Deus é um Deus que quer se relacionar conosco. Como é ruim quando nós estamos tentando conversar com alguém que não quer te ouvir. Como é ruim quando nós tentamos conversar com pessoas que nós não conhecemos. Às vezes a gente está numa fila ali para pagar a conta e alguém começa a puxar um assunto, às vezes nem você está afim de conversar, mas a pessoa está falando, né? E você só fica assim, para ver se a pessoa encerra o assunto, né? E a pessoa continua falando, você nem conhece a pessoa e ela está puxando o assunto. Como é ruim, né? Quando nós estamos ali, ou quando nós queremos conversar com alguém, a pessoa não quer te ouvir, né? Fica toda hora pensando longe. Como é ruim de um Deus que quer se comunicar conosco e nós não estamos prontos para ouvir. Nós não queremos ouvir, mas Ele quer falar conosco. No texto que nós lemos, a gente observa de como que Deus, Ele tem se revelado ao longo da história. Deus, Ele tem se mostrado para a humanidade. É interessante imaginarmos, porque nós achamos de que nós descobrimos Deus, né? Eu encontrei Deus, eu encontrei. Mas na verdade a palavra de Deus diz que Ele se revela para nós. Se não fosse Ele se revelar para nós, ai de nós, como nós poderíamos encontrar a Deus? Como nós poderíamos ter a percepção de Deus? Ele se revela para nós. Paulo também na sua carta aos Romanos, capítulo 1, ele fala um pouco sobre isso, né? Falando de que os atributos invisíveis de Deus, a sua glória e o seu poder,
ele se revelou para toda a humanidade. E aqui nós vamos observando como que Deus, ele sempre se comunicou. No primeiro versículo que nós lemos, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos profetas. Quando nós vamos lá no passado, quando nós vamos lá em Gênesis, vendo as histórias ali, falando com Abraão, Isaac, Jacó, como que Deus se revelava ali para José por meio dos sonhos, como que Deus conversou ali com Noé, como que Deus conversava ali com Moisés. Ali nós observamos as muitas maneiras, as muitas formas de Deus comunicar ao ser humano, seja por meio da sarça ardente ali, seja falando, chamando Samuel no meio da noite, seja por meio dos profetas que nós vemos ali, Isaías, Jeremias, Malaquias. Deus, ele sempre buscou uma forma de querer comunicar a sua vontade para o povo. E aí, isso que o autor aqui aos Hebreus, ele vem começando a dizer: olha, Deus, ele tem falado, ele tem buscado se comunicar com o seu povo. E ele busca muitas maneiras para isso. Ele busca muitas formas para isso. Ele busca muitos meios para poder anunciar a sua vontade para o seu povo. Ele utilizou os pais, os patriarcas. Ele utilizou os profetas. Ele chegou até a utilizar uma jumentinha, né? Para falar ali com Balaão. Observem, irmãos, como que a vontade dele de falar com o seu povo é tão grande que ele se utiliza de inúmeros meios para poder falar com o seu povo. Ele revelou sua vontade através de sonhos, visões, de forma direta, falando audivelmente, até mesmo se apresentando diante de Moisés, quando Moisés queria ver a glória do Senhor. De muitas maneiras, Deus, ele se revelou. E sabe, meus irmãos, quando nós vamos observando a respeito desta revelação de Deus, do seu caráter divino sendo anunciado por todas essas maneiras, no versículo 2 nós vamos vendo a revelação final de Deus para a humanidade. Nesses últimos dias, ele nos falou pelo seu Filho. Cristo é a palavra suprema de Deus. Tanto que quando nós vemos o apóstolo João iniciando o seu evangelho, ele apresenta o Senhor Jesus Cristo como o Verbo, a palavra. No princípio era a palavra, no princípio era o Verbo, no princípio era o Logos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por meio do Verbo nós vimos a glória de Deus. Nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Cristo é a revelação máxima e completa de Deus. Ele não só falou sobre Deus, mas é a própria palavra encarnada aqui nesta terra. É Cristo. E é maravilhoso como nós falamos, né? A apresentação de Cristo ali em João é na forma da palavra. E lá em Gênesis, Deus se revela ao mundo, se revela a sua criação usando a palavra. Agora em João, Deus se revela a sua redenção usando a palavra que é Cristo. E agora neste momento, a palavra de Deus não é somente ondas sonoras que saem da boca, mas a palavra encarnada, Cristo Jesus. Jesus revela plenamente o coração e o caráter de Deus. Nós não precisamos mais de novas revelações. Às vezes nós queremos buscar entender. Eu gostaria que Deus revelasse algo novo para mim. Eu gostaria que Deus revelasse uma coisa bem diferente, porque eu já ouvi tanto falar sobre isso, já ouvi tanto falar sobre Cristo. Não, eu quero uma coisa diferente. Eu quero que Deus venha falar uma coisa completamente diferente. Nós não precisamos de novas revelações, porque nós já temos Cristo Jesus, a revelação final.
Em Cristo temos tudo o que precisamos saber sobre Deus. Nós temos em Cristo. Até porque a identidade de Cristo é o que nós vemos nos versículos seguintes, né? Ele que é o resplendor da glória, uma expressão exata do seu ser. Cristo é o resplendor da glória, é a expressão exata de Deus. Tanto que uma vez os discípulos chegaram para Jesus falando: Senhor, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta de Cristo? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Aquele que me vê, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E às vezes muitos se acham que já estão cansados. Falam só de Jesus, só de Cristo, Jesus. Não, eu quero uma coisa nova. Eu quero saber de uma coisa diferente. Mas Cristo é a revelação suprema de Deus para toda a humanidade. E não há nenhum outro nome que importa pelo qual você procure saber a vontade do Pai, a não ser por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer o que nós temos ouvido. O Pai, Ele nos conhece perfeitamente. Nós precisamos conhecer quem nós conversamos. Quando nós estamos juntos com uma amizade de muitos anos, em que você conhece a pessoa de tanto tempo, que às vezes é somente um olhar, você já sabe o que a pessoa quer dizer. De tanto que você conhece aquela pessoa, somente pelo olhar você já sabe o que a pessoa tem para dizer, porque você conhece a pessoa. Deus nos conhece mais do que nós mesmos, mas muitas das vezes nós não conhecemos bem o Pai. Por isso que a nossa comunicação fica falha. Por isso que Deus, Ele está ali querendo conversar conosco, querendo dizer algo para nós. E nós muitas das vezes não ouvimos, porque nós não conhecemos o Pai. Às vezes tratamos o Pai como alguém que conhecemos, só como um conhecido distante. Eu encontro Ele de vez em quando. Eu encontro Ele somente aos domingos. Opa! Bom... Só, tá tudo bem? Tudo bem. Pronto, cada um vai para um lado. Só. É só um oi, tchau. Às vezes tratamos a nossa relação com Deus dessa forma. Somente com oi, tchau. Porque nós não buscamos conhecer a Deus. Pedro, ao finalizando suas cartas, ele diz sobre isso: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. Nós precisamos cada vez mais conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Cristo. Como nós falamos, em João 14, versículo 9, o Senhor Jesus Cristo dando sua resposta aos seus discípulos, quem vê a mim, vê ao Pai. João também, capítulo 1, versículo 18, falando que o Verbo revelou a glória do Pai aqui nessa terra. Quando nós vemos também ali na própria transfiguração, em Mateus 17, versículo 5, a voz de Deus ali falando para os seus discípulos, falando: este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Então Cristo reflete perfeitamente a glória de Deus. Ele é o sustento de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos olhar para Cristo. Olhando para Cristo. E quando nós vamos olhando para Cristo, nós vamos conhecendo um pouco mais a respeito da pessoa de Deus. Também vamos conhecendo um pouco mais da vontade de Deus. E a vontade de Deus manifesta por meio de Cristo Jesus. Tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. No final do versículo 3 aí de Hebreus que nós lemos.
tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. A obra redentora de Deus manifesta por meio de Cristo Jesus. Olhando para Cristo, vemos e percebemos a misericórdia e a graça de Deus. Para Cristo mais santo será. Olhando para Cristo, mais santo será. É como Deus fala, né? Sede santos, por quê? Para eu ser o santo agora, para nós sermos santos, é olhando para Cristo. Cristo, a obra redentora de Deus para nós. A comunicação de Deus através de Cristo culmina na redenção da humanidade. Cristo, ele não só falou sobre a salvação. Cristo, ele não veio somente para falar da salvação, mas ele mesmo é o próprio meio de salvação para nós. Quando nós falamos e vemos, a respeito do livro de Hebreus, da continuação do livro de Hebreus, eu acho maravilhoso a forma como que o autor aos Hebreus ele vai apresentando a pessoa de Cristo em relação aos elementos do Velho Testamento. Quando nós olhamos lá para o passado, nós tínhamos o tabernáculo, aonde as pessoas traziam a oferta e o sacerdote pegava aquela oferta e sacrificava para perdão daqueles pecados. E quando nós vamos lendo o livro de Hebreus, nós entendemos que Cristo é o tabernáculo, mas Cristo é a oferta, mas Cristo também é o sacerdote. Então Cristo ele não veio somente para anunciar a salvação, mas Ele próprio é a nossa salvação. Ele próprio é a obra redentora de Deus para nós. Ele próprio é a mensagem de final de Deus para toda a humanidade. É Cristo Jesus. Nós temos a redenção através do sangue de Cristo. E Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Nós lemos bastante sobre isso na palavra de Deus. Então, quando nós observamos de que a comunicação de Deus, a fala de Deus por meio de Cristo é muito mais do que palavras, mas é por meio de uma ação salvífica que transforma as nossas vidas. E meus queridos, Deus ele continua falando para nós ainda hoje. Como nós falamos, adoramos a um Deus que não é calado, mas um Deus que quer falar conosco. Nós continuamos tendo ao nosso alcance a palavra viva. Deus continua falando por meio da sua revelação na palavra, pelo qual nós temos ao alcance nas nossas mãos. Deus continua falando por meio da ação do Espírito em nossas vidas. E Deus também continua falando por meio da sua criação. Nós observamos, quando Paulo está escrevendo sua carta em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar. Ela é útil para falar e comunicar para nós qual é a vontade de Deus para nós. Nós vemos também em João 16, versículo 13, que o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade. Nós vemos também em Salmos 19, falando que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus continua falando com cada um de nós. Às vezes nós nos colocamos de joelhos, clamamos a Deus para que Deus venha nos dar uma resposta e falamos, mas Deus está calado, Deus não fala comigo, Deus não traz a resposta que eu queria ouvir. Ele já tem falado com você todos os dias. Através da sua palavra. Através da sua palavra. E sabe, muitas das vezes o grande problema é porque nós não buscamos. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, nas orientações finais de Moisés, ali para o povo de Israel, ele simplesmente chega falando, eis que ponho diante de ti a lei, a palavra.
Não está lá longe para que alguém possa usar de desculpa. Ah, mas quem poderá ir lá longe buscar para nós? Não está para o além-mar para que alguém vá ficar arrumando desculpa, mas eu não tenho ninguém para poder ir lá, navegar e trazer ela para nós. Não está lá no fundo do abismo do mar para que alguém possa dizer, ninguém pode ir lá e trazer para nós. Mas eis que eu ponho diante de ti. Está diante das suas mãos. Não adianta ficarmos falando de que Deus não fala comigo, Deus não conversa comigo, Deus não expressa sua vontade para mim, sendo que a vontade dele já está nas suas mãos, diante de ti. E ele quer falar contigo. Ele quer se comunicar com você. E não está distante, não está longe, está nas tuas mãos. Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, ele fala aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem. A ovelha do pastor, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Deus tem falado com você? Você tem ouvido a voz dele? Você tem reconhecido a voz do seu pastor? Será que realmente somos parte do rebanho de Cristo? Ou será que as outras vozes deste mundo, do meu coração, das tentações deste mundo, têm falado muito mais alto? De que rebanho somos? Porque as ovelhas do pastor reconhecem a sua voz. Nós precisamos estar atento à voz de Deus por meio de Cristo Jesus, para poder conhecermos bem a sua palavra. Deus é um ser comunicativo. Ele tem falado ao longo da história, como nós já observamos no texto que nós lemos. A sua mensagem final foi por meio de Cristo, como vemos no texto que nós lemos, que é a perfeita revelação de Deus, também no texto que nós lemos. Irei somente parafrasear um teólogo, Paulo On, que ele trabalha muito nessa questão sobre análise dos manuscritos, né? O autor do livro, E Deus Falou a Língua dos Homens. E ele simplesmente, em uma conversa, ele simplesmente citou falando que a Bíblia ela não é somente um conjunto de regras. Ela não se trata apenas de como se deve viver, mas ela conta uma história como os santos viveram um relacionamento com este Deus, que não somente fala com o ser humano, mas ele estabelece vínculos de participação na vida das pessoas. Tanto que se nós olharmos para a orientação ali de Jesus Cristo, para os seus apóstolos, lá no final, quando ele está falando, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, ele está dando orientações, mas ele deixa muito claro, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Lá na grande comissão também, ele deixa muito claro, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deus não simplesmente fala, toma aqui, nós estou um livro de regras para você seguir. Agora vocês vão sozinhos, enquanto eu fico aqui esperando. Ele simplesmente fala, vamos juntos. Deus está conosco. Deus não é um Deus ausente que somente passa essas regras para nós. Mas é um Deus que quando Ele estabelece essas regras, Ele anda junto com o seu povo, participando dos momentos duros, dos momentos felizes, mas participando da história que Ele mesmo escreveu. Deus é o autor da nossa história. Deus é o escritor da nossa história. Deus é aquele que revela a sua vontade de toda a história da humanidade, mas Ele também quer participar juntamente dessa história. Nós precisamos estar cada vez mais sensíveis e atentos para ouvir a voz de Deus. Deus, Ele tem falado. Ele tem falado neste local por muitos anos, como nosso irmão citou. Hoje Ele tem falado aqui para nós.
Olha que maravilha! Antes mesmo do irmão já ter comentado antes, eu também já tinha até anotado aqui. Deus, Ele falou aqui para nós por meio dos hinos citados pelos irmãos. Você estava com os ouvidos atentos a perceber de como é precioso estar na presença de Cristo Jesus? Como que cada momento é precioso para poder estar na presença de Cristo? Deus, Ele falou isso agora há pouco por meio dos hinos citados pelos nossos irmãos. Como tem sido a sua vida? Você tem considerado como algo precioso a presença de Cristo? Ou você continua tratando a Cristo como somente um desconhecido? Ou somente como um breve conhecido que você só fala de vez em quando? Como você olha para a sua vida e entende se Cristo está sempre contigo, sempre com Jesus? Porque o hino que nós cantamos, ele dá graças a Deus pelo dom que nós recebemos na cruz. Graças sejam dadas a Deus pelo dom que nós recebemos por meio de Cristo Jesus ali naquela cruz. E o hino canta, né? Sempre com Jesus. Você é capaz de olhar para a sua vida e pensar: estou sempre com Cristo? Ou eu prefiro deixar Ele de lado? Sabe, meus queridos, vocês não vão olhando para nós. Vocês já procuraram evitar algum assunto com alguém? Quando você vê a pessoa, você fala assim: aquela pessoa já vai vir tocar naquele assunto, eu não queria falar daquele assunto. Aí você faz de tudo para desviar dela, porque vem alguém ali para falar daquele assunto e você faz de tudo para desviar. Às vezes nós não queremos estar sempre com Cristo, porque Ele vai trazer aquele assunto que eu não queria ouvir, né? Você tem que amar o seu inimigo? Não quero não. Você tem que perdoar o seu irmão? Não quero não. Você tem que negar a si mesmo? Não quero não. Então eu não quero estar sempre com Cristo, porque eu sei que a palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, a ponto de discernir as intenções do coração. E ainda nós temos, podemos dizer, a cara de pau de falar que Deus não quer comunicar conosco. Mas a verdade é que muitas das vezes eu estou evitando a Deus, porque eu sei que a partir do momento que eu abrir a palavra de Deus para ver o que Ele quer me dizer, Ele vai lá na minha ferida e fala: você precisa mudar. Cantamos sempre com Jesus, mas muitas das vezes eu não quero estar sempre com Jesus, porque eu sei que Ele vai aonde precisa mudar. E por fim, o último hino que cantamos, é sua escolha, meu amigo. É sua escolha. Deus tem falado lá no passado pelos pais, pelos profetas. Nesses últimos 2000 anos, nos falou por meio de Cristo Jesus. E continua sendo revelado por meio da sua palavra. Nesses anos, mais de 30 anos, aqui, Deus tem falado a muitas e muitas pessoas. Quantas pessoas já passaram por aqui e tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus? Meu amigo, não é Deus, a comunicação, o problema da comunicação não está com Deus, não. Não é Ele que não quer falar nada para você, não. A escolha é sua. O que você vai aceitar? Que possamos abrir o nosso coração para Deus, deixar que a sua palavra entre e transforme o que precisa ser transformado, entender que tudo aquilo que tem dentro do meu coração precisa ser mudado. Um corinho, que nós cantamos: renova-me, Senhor. Já não quero ser igual, já não quero mais ser o mesmo, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Nós precisamos chegar diante de Deus. Enquanto nós não chegarmos diante de Deus com esse pensamento, com este coração, entendendo a necessidade de transformação por meio da palavra de Deus,
Não é Deus que deixa de falar com você, é você que tampa os ouvidos para Ele. Abra o seu coração, meu querido, que às vezes essa pode ser a nossa última hora, que às vezes essa pode ser a sua última oportunidade de dar atenção àquilo que Deus tem para falar para você. Deus falou, Deus fala e Deus continuará falando. Apóstolo Pedro, né? Se não me engano, acho que é o apóstolo Pedro que fala, né? Pois tudo há de passar, mas a palavra jamais passará. A palavra de Deus jamais passará. Deus continuará anunciando a sua vontade para toda a criação e para todo ser humano. Deus fala e continua falando. E que nós possamos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir e conhecer e entender a soberana vontade de Deus para nós. Amém. Amém.